Olá, devotos da Escola Iniciática com Harmonia. Nós vamos continuar nessas próximas quintas-feiras a série de estudo que nós estamos fazendo sobre o Brasil. Por que nós vamos continuar com esse estudo? Nós vínhamos falando sobre o conhecimento oculto do Brasil e os instrutores maiores dos templos iniciáticos querem que a gente vá aprofundando um pouquinho mais sobre esses temas. O motivo é que nós temos que fortalecer a egrégora do Brasil. Egrégora, como já expliquei para vocês em outros encontros, é um conjunto de emanações de muitas e muitas pessoas que vão se encontrando e vão formando uma forma pensamento gigantesca. Quando a forma pensamento é robusta, é gigantesca, ela não é mais chamada de forma pensamento, ela passa a ser chamada de egrégora. Devido aos acontecimentos que estão se desenrolando no Brasil, onde nós estamos sendo convidados pela hierarquia para amadurecermos como nação brasileira e para darmos um salto na nossa consciência evolutiva, né? Tudo isso nós falamos nos outros encontros. Devido a tudo isso estar acontecendo, seria muito interessante que nós, brasileiros, entendêssemos qual é o nosso papel aqui no Brasil. E em termos de sabedoria iniciática, em termos de sabedoria ocultista, esotérica, espiritualista, o que é o Brasil? O que o Brasil, esse ser Brasil, essas terras da Mãe Terra, que tem esse nome Brasil, que vem um pouquinho de braseiro, de luz. O que o Brasil, qual é o papel do Brasil no planeta Terra? Qual é o papel do Brasil e da nação brasileira, dos seres que vivem no Brasil, na história evolutiva das eras e nesta era que nós estamos vivendo? Então, aprofundar esse entendimento, conhecer melhor isso, também nos ajuda em nosso amadurecimento como entes do Brasil, não é? Como brasileiros. Então nós vamos ir aprofundando, tá? A gente vinha falando nos encontros passados e hoje a gente vai aprofundar mais nos símbolos do Brasil. Então nós vamos passar para vocês o conhecimento iniciático, ocultista, espiritualista, esotérico sobre o Brasil. Eu vou ficar lendo um pouquinho aqui para eu não perder nada do que eu quero passar para vocês, certo? O conhecimento que nós vamos passar para vocês, ele é transmitido em aulas, dentro de escolas iniciáticas, dentro de templos iniciáticos. Nos templos iniciáticos, nós estudamos também sobre os países, sobre a política, sobre a evolução social, mental dos seres e sobre o papel dos países na evolução de uma era. Então, essa aula que nós vamos aqui compartilhar com vocês são aulas que existem dentro dos templos iniciáticos, de todas as linhagens. E nós aqui temos temos autorização dos instrutores maiores de podermos compartilhar via internet um bom tanto desse conhecimento. E logo vão ser abertos os pátios internos desta escola iniciática com harmonia e nós poderemos passar ainda mais profundamente os temas. Nós vamos aqui cobrir uma parte e depois, para os que se afiliarem, para os que quiserem ser devotos do templo iniciático, todos esses temas ainda serão mais aprofundados.
Existe dentro dos templos iniciáticos e das escolas iniciáticas as matérias que nós chamamos, eu já até compartilhei com vocês em outros encontros, nós chamamos de sabedoria iniciática das idades. Dentro deste conhecimento é que se encontra o que nós vamos falar aqui. E esse conhecimento chama-se das idades porque vem desde os primórdios da evolução desse período aqui que nós estamos vivendo, desse período evolutivo, a quinta raça. Então, por isso que se chama das idades, não é? Então, esta sabedoria iniciática das idades, ela nos ensina uma coisa que vocês gravem aí, isso que é uma informação que vai vir muitas vezes para nós. Eles nos ensinam que a evolução deste quinto período que nós vivemos, a evolução caminha do Oriente para o Ocidente. É o caminho que eles chamam caminho de I-O, é a letra I e a letra O, que é o caminho de Ísis Osíris, por exemplo, é um dos nomes que se chama, do Oriente para o Ocidente. Então vocês vejam que na nossa história, nós vamos ter, se vocês forem puxar assim pela mente, vocês vão ver que a evolução, que as maiores nações de que nós temos notícia e as mais antigas, elas são nações do Oriente. Elas vão ser nações ali da Índia, elas vão ser nações da China, do Japão, elas vão ser a nação da Pérsia. Aí do Oriente foi caminhando, né? As antigas nações do Oriente são as mais antigas que nós temos fortalecidas. A Índia era um império riquíssimo, o império que dominou toda a antiguidade. Depois vai caminhando, né? Vai caminhando para as terras da Europa, não é? Aí nós vamos ter ainda lá o Oriente Médio, que é onde Jesus nasce. Veja como caminhou. Nós tivemos no passado Krishna, depois nós tivemos Buda, aí nós temos Zoroastro também e depois nós temos Jesus. Veja que até mesmo os avatares, eles foram caminhando, né? Eles foram vindo do Oriente para o Ocidente. Jesus, ele já é um avatar, ele já é o maior mestre de todos os tempos, que ele já nasce ali na linha divisória desses dois reinos. Ele era um ser, um humano de uma sociedade do Oriente Médio. Por isso também a minha escola iniciática, o entendimento que eu sigo, critica um pouco avaliar o Mestre Jesus com o pensamento puramente ocidental. Porque o Mestre Jesus, ele tinha ali uma têmpera, ele tinha um jeito poético de passar informação típico de um indivíduo do Oriente Médio. Ele tinha uma coisa meio de fábula, uma linguagem poética, uma linguagem encantadora, uma linguagem muito carregada de simbolismo, que era uma linguagem herdeira do Oriente, mais herdeira do Oriente do que herdeira do Ocidente. E sofreu muitos danos quando fomos traduzir o que Jesus falava para uma coisa muito quadrada e muito intelectual, como é o entendimento europeu, que já é uma civilização ocidental, não é? Ficou muito quadrado essa tradução, ficou muito complicado, porque se perdeu muito da parte mística, metafísica, ocultista, que era a parte que ele herdava do Oriente. Porque Jesus é um personagem que vai herdar uma cultura hindu, a antiguíssima, eu estou falando, a sabedoria iniciática da Índia. Jesus é um ser que vai herdar a sabedoria iniciática do Egito. Jesus é um ser que vai herdar a sabedoria do Krishna, que vai herdar a sabedoria do Buda, que vai herdar a sabedoria do Zoroastro, que vai herdar a sabedoria do Akhenaton do Egito, né? Então Jesus é esse personagem
que ele trouxe esse conhecimento iniciático do Oriente para ele estar trazendo para o Ocidente. Ele é o ser, o personagem, o avatar, que entre tantas tarefas maravilhosas que teve, ele teve a tarefa e a mestria de trazer o conhecimento iniciático de um alto nível que o Oriente já tinha e de fazer a ponte para o Ocidente. Então ele está ali no meio. E hoje nós temos assim muitos problemas porque a tradução dessa linguagem altamente esotérica, mística, poética, que Jesus trouxe do Oriente, quando ele foi traduzido para o Ocidente, para o entendimento europeu, das nações europeias, já mais de um futuro, né, dali da Idade Antiga, Média, né, aí aquilo já ficou quadrado, já se perdeu muito da parte iniciática. Mas o que eu quero compartilhar com vocês nesse encontro, e tudo esse entendimento, ele é muito necessário para nós irmos fechando o que nós temos de tarefa aqui no Brasil, é que vocês visualizem isso. Neste encontro eu vou compartilhar isso com vocês. Visualizaram essa caminhada? Visualizaram os mestres, os grandes mestres e os avataras que vieram de uma linha, vieram caminhando do Oriente e vieram fechando em Mestre Jesus, que já estava no Oriente Médio, e tem as profecias antiguíssimas que existiria o Buda branco do Ocidente. Então vocês já vejam que profecias antigas já falam de um próximo Buda que já não nasceria mais no Oriente, já nasceria no Ocidente. Então, é de conhecimento das escolas, antigas escolas iniciáticas, hindus, egípcias, persas, todas essas escolas iniciáticas têm esse entendimento que a evolução caminharia do Oriente para o Ocidente. E isso já era fato lá 8.000 a.C. Já se falava que a evolução da quinta raça seria assim, tá bem? Então nesse encontro passei isso para vocês. Aprofundem o entendimento desses mestres que eu falei para vocês, para que vocês vão entrando em comunhão e vendo que todos eles falaram a mesma linguagem da presença divina e da nossa comunhão com ela. Pessoal, no próximo encontro nós vamos continuar. Até lá!